Eu quero perguntar, assim, para as pessoas que querem empreender. Porque existe uma mística em torno do empreender, que é uma coisa linda. A gente que gosta sabe que é assim mesmo. Mas, por exemplo, para quem quer empreender, o que vocês falariam para essas pessoas? Inclusive pessoas que estão passando dificuldades agora nas suas empresas. Eu imagino que vocês passaram por vários momentos. Mas o que vocês poderiam falar para essas pessoas que querem empreender? Porque a história de vocês é inspiradora e vocês são uma potência econômica. Então, quais são as observações, conselhos que vocês receberam ao longo da vida, assim, que foram fundamentais para vocês? Eu posso falar alguma coisa, o Marcelo também pode me complementar, mas assim, a minha percepção de qualquer negócio, primeiro você tem que gostar daquilo que você faz. Gostar. E sonho. Eu sonho com isso. É trabalhar para isso. É trabalhar em busca desse sonho. Né? Agora, por exemplo, a empresa. Embora que a gente está dentro, mas a gente também investe. Investe em quê? Em consultorias, né? Treinamentos. Isso é rotina. Né? Sai uma consultoria, entra outra. Né? Então, aliado ao sonho, aliado ao gostar, metas, você tem que traçar metas. Olha, porque a maioria das pessoas às vezes monta algum negócio e assim, não tem um planejamento. Por exemplo, a gente vai abrir loja, o planejamento começa lá atrás. Quanto que eu vou gastar, o que eu vou vender, pontos, investimento em imóvel, aluguel e tudo isso formata. Vale a pena? Vamos. Então assim, planejar, sonho, vontade, planejamento, gostar daquilo que você faz e ter, quando, por exemplo, de repente eu não sei, ter alguém por trás para estar, uma consultoria, por exemplo, para estar te amparando, né, uma pessoa que tem um conhecimento a mais. E essas consultorias ajudam muito, né? Ajudam muito. Ajudam muito e elas veem os erros aonde que você não enxerga. Ou conserta alguma coisa que o caminho não está muito... Vamos alinhar, né? Vamos ajustar. Hoje, por semana que vem, por exemplo, nós temos uma consultoria de uma semana. E tem que ter humildade para perceber, né? Não pode ser cabeçudo, né? Não. Ou cabeçuda. E ser humilde, né? Nesse negócio. Porque você achar que um negócio você vai montar, que vai ganhar rios de dinheiro, não é por aí. Começa gotinhas, né? Até você conquistar o cliente. Um rio, um oceano. Assim, a empresa hoje é o nosso cliente. Sim. Né? O cliente. Sem a maior pérola que a gente tem dentro de uma empresa é ela que mantém toda essa estrutura. Chama-se cliente. Né? E eu até brinco com os meninos. Né? Gente, cliente, o Marcelo fala muito isso. Cliente entrou na loja, você tem que colocar um tapete para ele entrar. Por quê? Por que ele escolheu você, a empresa? E aí, muitas vezes o colaborador às vezes não enxerga, não tem essa visão, mas a gente procura passar isso para eles, porque é ali que garante o meu, o dele, o nosso. É ele que nos paga, né? Nos paga. É verdade. Até complementando, né? Eu costumo falar muito que quando a pessoa procura médico, farmácia e o advogado, é porque a situação não tá boa, né? Você tá precisando de alguma coisa, né? E com tanta concorrente, com tanta farmácia aberta e o cliente escolher uma loja da Farmácia Nacional, para nós é motivo de muita honra. Tanto é que as nossas cores são verde e vermelho, não é à toa. E toda loja nossa que a gente tem, que vai abrir, que toda loja, você vai encontrar um tapete vermelho. Porque, né, falo sempre, se ele então escolheu a nossa loja, vão receber esse cliente tapete vermelho, literalmente com um tapete vermelho na loja, né? Essa passagem eu lembro muito, quando a gente ia pegar voo, né? Na TAM. Tinha um tapete vermelho. Um dia eu perguntei por que era o tapete vermelho. Aí foi contar a história do comandante Rolim lá, que era justamente por causa do cliente. Eu falei assim, ótima ideia, tá certo. O cliente tem que esticar o tapete vermelho. Ele dava até flores também para os clientes, às vezes, né? E aí, receber esse cliente com tapete vermelho,
se possível, até bater palma e jogar confete. Porque, e ali, você começa a encantar o cliente desde o momento que ele entra. É receber o cliente, aí já entra toda a parte do atendimento, né? Atendimento não é só bom dia, boa tarde, né? Não, atendimento começa desde o cliente entrar na sua loja até quando ele sai. Ou seja, ele tem um trajeto ali. Então, se ele procurou uma loja da Farmácia Nacional, é porque ele anseia para que seja resolvido um problema. E nós, né, se ele escolheu a Farmácia Nacional, a gente se vê na obrigação de resolver esse problema. E sempre com um sorriso no rosto, sempre com responsabilidade, com postura ética, né, atendimento humanizado. Preço bom. Preço bom. Principalmente, né, gostar de pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Eu vi quando você ficou emocionado dos colaboradores que hoje são farmacêuticos, e você também. Na verdade, assim, gente, tem o patrimônio, né? Tem o dinheiro, tem tudo, mas a gente fala, o negócio é pessoas, né? São os clientes, são vocês, seres humanos, os colaboradores, tudo, na verdade, é sobre pessoas, né? Não, e a gente está num segmento, Leide, que é o seguinte, se eu e meus irmãos, se a gente não passasse isso para nossa equipe, se a gente não gostasse de pessoas, a gente já tinha parado, tinha muito tempo. A gente não tinha chegado onde a gente está e muito menos aonde a gente vai querer chegar ainda. Sim. Então, se a gente está nesse segmento, é porque a gente gosta de pessoas. Certo? Eu ainda falo pro pessoal, gente, nós temos paixão pelo que faz, está lá nos nossos valores. Então, quando você vê gente, né? Ou recebe a pessoa bem, tratar o cliente como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho, porque é ele precisa naquele momento, o cliente, ele às vezes está até fragilizado. Então, às vezes, uma palavra, o bom atendimento, a pessoa vai sair dali bem melhor. Né? E detalhe, ele vai falar para outra pessoa. Fala. Né? Acima de tudo, é falar com as outras pessoas. É uma propaganda positiva. Né? Então, acima de tudo, gostar de gente. Né? Acima de tudo. O Elber bem disse, no planejamento, né? Como ele bem disse, a nossa empresa, tudo que ela vai fazer, ela tem que ter um planejamento. O ano passado, ou foi esse ano, né, nós fizemos o planejamento para os próximos 5 anos e para o próximo ano, para o ano de 2022. Né? Então, a gente agora já começa o planejamento para 2023. Né? A gente já tem traçado para os próximos 5 anos, que foi feito a gente fez em 21, né? É o que ele fala das metas, né? É o planejamento, o crescimento. Então, nesse planejamento, ele contempla tudo. Né? Quanto que a gente vai crescer, quantas lojas serão abertas, quanto vai ser investido, e isso é atualizado todo ano. Então, agora a gente começa já a fazer 2023, aí já pula para os próximos 5 anos. Então, é sempre uma atualização. Né? É sempre ter o objetivo e ter foco naquele objetivo. Né? Mas nunca esquecendo, acima de tudo, o respeito pelas pessoas. E quando se fala em concorrência, complementando também o que o Elber bem disse, a concorrência é o nosso gás, né? É também o nosso motivador. Né? As mesmas oportunidades que eles estão enxergando, nós também estamos enxergando. Né? Então, e ele sempre nos estimula, sempre, procurar fazer o melhor. Né? Sempre o melhor. Não é igual, é fazer o melhor. Então, é sempre ter isso na cabeça. Planejamento, o respeito, o foco. Né? Eu ouvi uma vez de um administrador, uma dessas consultorias, que a gente tem que torcer para ter um concorrente e que ele seja bom, que ele seja ótimo, porque aí ele vai te motivar. Então, eu me lembrei, né, o que você estava falando. Que você fica sozinho, se acomoda, acha que tudo tá bom. Você para de crescer, né? Para de crescer. Você piora até. Você piora. Aí você começa a entregar serviço ruim, você começa a ser... Querer parar mais cedo. Fazer qualquer coisa, mais ou menos, que não entra na nossa mente, esse mais ou menos. Então, você relaxa, né, vamos dizer assim. Pensar que os outros é que precisa de você. Você não pode pensar isso. Eu costumo falar o seguinte, o cliente entrou aqui, você tem que resolver o problema dele. Não é você entregar para ele um problema maior do que ele chegou. Né? Procurar resolver.
olha, se não resolver aí, olha, não dou conta e tal, mas assim, porque é muito ruim, porque você não sabe o que está passando com o cliente. Tem pessoa doente, sabe o que tá passando chega fragilizado, às vezes é esposa, é filho, pai, mãe, você não sabe, você tem que tratar bem. Aí você atender uma pessoa, né, não dentro de um padrão de atendimento bom, olha, vai sair pior. Não, mas para que eu entrei aqui? Eu vou sair pior do que eu... E para reverter esse sentimento ruim caro, é custoso, e a gente às vezes nem consegue, né? Sim, nem consegue. E aí, eu, por exemplo, eu vou, né, nos lugares que eu frequento, que eu vou, eu olho muito essa questão. E eu já tive a oportunidade de falar. Olha, fulano, olha, aquele cliente que entrou aqui, reveja o atendimento que você deu para ele. Eu falo. Você gosta de atender, né? Você gosta. Assim, eu gosto, eu relaciono, assim, mas hoje, assim, lá na farmácia, eu não atendo muito. Já atendi bastante. Sim, mas hoje você nem consegue, bastante, né? Inclusive para profissionais da área de saúde, olha, porque às vezes eu já cheguei para amigo meu, né, profissional da área de saúde, olha, seu paciente foi lá e falou que você nem olhou na cara dele. Nossa, isso é sério, mesmo, né? Elber? Falei, pessoa lidando com saúde, isso é sério, eu tô te ajudando. Senão ele vai mesmo, tá, beleza, ótimo, obrigado, tal. Eu tô falando isso como ser humano. Um ser humano. É construtivo, né? E assim, né? E assim a gente vai, né? Vamos tocando.